Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar dessa rodada 30 aí, porque ó, o Palmeiras encostou no fogão. O Inter se atrapalhou. O Galo é o líder do retorno, tá chegando, hein? E a briga pelo Z4 tá indefinida. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que rodada do Campeonato Brasileiro com dois jogos que não aconteceram, né? O Flamengo e o Red Bull Bragantino, que mexeram ali no G4, né? Eu vou falar sobre isso, por conta do Maracanã, que tá cedido já para a final da Libertadores, e aí a Conmebol queria adiar o jogo, queria outro local, o Flamengo tava meio puto com isso, não sei o que, a CBF resolveu e acabou adiando lá pro final de novembro, estendeu inclusive o campeonato mais uma semana, enfim, para acomodar tudo, porque a CBF não se organiza, né? Ela cria datas FIFA, aí ela para o campeonato, não adianta nada, porque ela marca jogos um dia depois em que as seleções estão em campo, então os jogadores convocados não conseguem voltar para o brasileiro, e ainda assim para o campeonato, ou seja, não resolve de nada, e ela não tem data para acomodar na temporada. É espetacular o planejamento da CBF, mas enfim. Não teve esse jogo e também o do Fortaleza, com a equipe do Cruzeiro, o Fortaleza vice-campeão agora da Sul-Americana, né? Os bravos leões, né? Que acabaram perdendo nos pênaltis para a LDU lá em Montevidéu, não, Maldonado, no Uruguai. E agora o Fortaleza vai se voltar para o Brasileirão, porque para buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem, só via brasileiro. Por enquanto, só G6. Vaga direta, G4. E aí, quinto e sexto colocados vão para pré-Libertadores. Hoje, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas Flamengo, como eu acabei de dizer, jogou a menos. A ponta de cima tá pegando fogo. Por quê? Com perdão do trocadilho, o Botafogo perdeu o seu jogo em casa para o Cuiabá. O Fogão teve 29 finalizações, o Cuiabá apenas uma no gol, com o Isidro Pita, o paraguai, que veio do Juventude, foi lá e garantiu a vitória para o Dourado do Mato Grosso. Olha só, cara, nesse momento o Botafogo tem um jogo a menos, tá? É importante que se diga. Um jogo com o Fortaleza, inclusive, que estava também envolvido na final da Sul-Americana, também por isso. O jogo era para ter sido terça-feira, deu aquele... Porque o Botafogo ficou jogando 2 dias, né, com apagão no Newton Santos, aquele rolo. Enfim. Então, o Botafogo está com um jogo a menos. Mas, nesse momento, a vitória do Palmeiras sobre o Bahia faz com que o Verdão esteja a 6 pontos do Botafogo. 6 pontos. 59-53. Gente, e tem um confronto direto justamente na próxima rodada, em que a distância pode diminuir para 3. Repito, com o Botafogo com um jogo a menos. Mas se o Botafogo não... Se, por exemplo, o Botafogo perde para o Palmeiras, o jogo é no Newton Santos, e não confirma esse resultado contra o Fortaleza, que vai voltar para o campeonato agora e vai tirar ponto de muita gente, rapaz, aí prepare-se para uma reta final eletrizante. E eu tô falando só do Palmeiras, mas tem outros aqui, né? Tem outros chegando. O Bragantino também tá com um jogo a menos, justamente contra o Flamengo. O Flamengo também tá com um jogo a menos. O Botafogo tropeçou de novo. Ainda dá tempo, acho que o Botafogo tá com o título encaminhado, tem uma distância ainda considerável, 6 pontos e um jogo a menos, mas assim, como é que tá o psicológico desses caras? Não sei. Palmeiras venceu o Bahia com gol do Rafael Veiga, e aí com isso, né, emendou uma terceira vitória seguida e já voltou, não só para o G4, mas para a vice-liderança. Como a gente está falando aí, também porque o Bragantino não jogou na rodada. Mas enfim, o jogo que estava se desenhando difícil, né? O Bahia que estava esboçando uma recuperação já tomou 2 pancadinhas e já voltou de novo, né, a briga pelo Z4. Mas o Palmeiras do Abel Ferreira, 5-0 no São Paulo, 1-0 magrinho contra o Bahia, mas o suficiente, mudou o time, né? O sistema tático com 3 zagueiros, está funcionando. E o Veiga que, enfim, estava devendo, estava chateado assim com a fase, com as críticas, foi lá e fez o gol depois de uma falta sofrida na entrada da área em que o árbitro corretamente dá a vantagem e o Veiga acaba fazendo o gol. Palmeiras segundo, Bragantino terceiro, Grêmio quarto colocado. Que alegria, o Grêmio voltou para o G4, mas ainda é muito difícil permanecer ali porque, repito, tem jogos a menos de Bragantino e Flamengo e o Galo tá chegando, mas o Grêmio precisou de 2 viradas contra o América Mineiro, lanterna fora de casa, num show de Luizito Soares, para conseguir num 4-3 chegar no G4 do Campeonato Brasileiro. Chegou a 50 pontos, é o melhor ataque da competição, impressionante, 50 gols, tomou 45, né? Esse é um grande problema, o Grêmio sofreu muito, né, defensivamente nesse jogo, tomou 3 gols do lanterna, mas fez 4. E isso é o que valeu e o Grêmio está no G4. Flamengo quinto colocado, um jogo a menos ainda, né? Mesma pontuação do Grêmio, perde nos critérios, tem uma vitória a menos. E o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro é simplesmente, rapaziada, o líder do retorno. Sim, senhor. O Atlético Mineiro é o melhor time do segundo turno. Ele tem
22 pontos em 11 jogos. Isso mesmo, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Atlético Mineiro está à frente de Bragantino, Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense, os 5 primeiros. Cara, onde é que tá o Botafogo aqui? O Botafogo é o 14º do retorno, só para vocês terem uma ideia. Então, Atlético Mineiro é o líder do retorno e acabou batendo o Fluminense por 2-0. Mais uma vez o Paulinho, né? Impressionante. E o Galo agora é sexto com 49. Dá pra dizer que não briga pelo G4? O quarto colocado tem 50 pontos, o Galo é o sexto, tem 49. Olha a briga pelo G4, gente. Tá uma loucura. E aí depois tem o Atlético Paranaense que tropeçou. Empatou em casa com o São Paulo, que não ganha de ninguém, mas precisava se recuperar, buscou pelo menos um pontinho fora de casa, né? Perdeu pro Palmeiras do jeito que perdeu, por 5-0. Teve que buscar fora de casa esse ponto. O Pablo, que os São Paulinos conhecem bem, abriu o placar. E o Pablo Maia empatou num belíssimo gol de cabeça, mas sozinho na área também, né? Tudo no primeiro tempo, comecinho do jogo, 1-1. E com isso o Atlético Paranaense estacionou na 7ª posição, mas ainda 49 pontos. Tá tudo aberto ali, gente. E aí tem uma distância. Tem uma distância de 4 pontos, né? 45 pontos tem o Fluminense, que está envolvido na final da Libertadores, não tem como ser diferente. Os caras vão jogar com o Boca Juniors, a disputa magnânima da história do Fluminense, podendo ganhar um título inédito no próximo sábado. Então, não tem como a gente, né, digamos assim, atenuar isso, né? Mas ainda assim, se o Fluminense não vence a Libertadores, ele vai voltar para o Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas buscando uma vaga. Vai dar tempo? É o 8º, tem 45 pontos, tá a 5 do G4. Ainda dá tempo. E aí vem o Fortaleza com 42. O Fortaleza já está a 8 do G4. E do G6 está 7 pontos. Mas enfim, vai dar uma embolada nisso tudo. Chegou o Cuiabá, né, com 40 pontos. Subiu 2 posições, porque venceu o líder Botafogo fora de casa, o São Paulo 11º e o Inter em 12º. Gente, o Inter tá com 38 pontos ainda, vinha numa sequência muito boa, emendou 3 vitórias seguidas, só que de repente, encara um Coritiba pela frente. Vice-lanterna, Coritiba virtualmente rebaixado, com muitas dificuldades no campeonato, só que aí tem o zagueiro Vitão expulso a 6 minutos de jogo. E aí... Rapaz, o jogo foi uma maluquice. Terminou 4-3 pro Coritiba, o mesmo resultado de Grêmio e América. E com isso, o Inter ficou nos 38 pontos. Mas esse 4-3 foi uma loucura, porque depois do Vitão expulso, e aí o Inter teve um jogador a menos, né? O Coritiba se lançou ao ataque e simplesmente, cara, criou muitas chances de gol. E aí abriu 1-0, só que o Inter empatou com um pênalti. O pênalti que eu até agora achei meio difícil, assim, mas foram... eu perdi as contas de quantos pênaltis aconteceram no jogo, mas acho que foram 4. Foram 7 gols, eu acho que foram 4 penalidades, ou 3, vamos lá. Aí tem esse gol do Alan Patrick de pênalti, isso, aí o Inter empata, só que aí o Coritiba vira ainda no primeiro tempo. Impressionante. Cruzamento, bola aérea, o Inter vacila, o Rocher não fez um bom jogo, assim, tava meio inseguro, sei lá. Não é perfil dele, e aí com isso o Coritiba já vira ainda no primeiro tempo. Vem para o segundo tempo, tem um pênalti para o Coritiba. Tem um pênalti que o cara não quer cometer, mas comete, né? 3-1 Coritiba, o Robson cobra muito bem. Bom, aí o Inter diminui, num pênalti também. É num pênalti? Agora eu não lembro se foi numa penalidade, mas eu acho que foi numa penalidade que o Inter diminui o 3-2. Só que aí tem um pênalti pro Coritiba. E aí vem o 4-2. E aí vem o 4-3, que é outro pênalti. Então eu acho que o 3-2 não foi de pênalti. Mas aí o Inter faz com o Valência o 4-3. Meu Deus, foi uma loucura, né? Pra vocês terem uma ideia. Só que aí já nos minutos finais, aí o Inter tentou no abafo o empate e não conseguiu. Vocês veem como o futebol o Inter vai ganhar do Coritiba agora em casa, fácil. Agora tem o América em casa. Imagine, né, a cabeça dos colorados agora preocupados com isso. Pois bem, tem uma expulsão com 6 minutos que desestabiliza o time inteiro. E vários pênaltis marcados no jogo, uma loucura. E aí, com isso, o Inter não conseguiu vencer. O Cruzeiro não jogou na rodada 37, é o 13º. E o Corinthians, 14º, também com 37 pontos. Cara, o Corinthians enfrentou o Santos, que é um inimigo direto, que é o primeiro fora da zona, tem 34 pontos.
e que poderia ter vencido tranquilamente. Não venceu por conta de um erro de arbitragem nos últimos minutos, em vários acréscimos que o Daronco concedeu, mas também porque o Mano Menezes deu aquela colaborada, deu uma recuada, o Santos começou a atacar e aí o Soteudinho foi lá, cavou a penalidade, o árbitro foi na dele, o VAR também, e com isso, Corinthians 14º ainda, está numa situação ainda complicada, o Santos mais ainda. Tipo, consegue um empate fora de casa depois da vitória sobre o Coritiba, mas ainda não tá livre, porque o primeiro da zona tem 2 pontinhos só menos, que é o Goiás com 32. Aliás, Goiás e Vasco, né? 32 Goiás, Vasco 31, que empataram na rodada 1-1, ou seja, não ficou bom para ninguém. Os dois continuam ali. Eu acho que esse Z4 tá meio encaminhado, mas ele ainda pode mudar, porque tem o Bahia, como eu disse, é 15º, né? Perdeu pro Palmeiras, esboçou uma reação, já tomou 2 derrotas seguidas. Tem o Santos que não consegue, tá patinando, não sai dali. E aí vem Goiás, Vasco, Coritiba e América. É que a distância do Vasco pro Coritiba é de 8 pontos. Então, Coritiba e América estão praticamente lá. E Vasco e Goiás estão lutando para sair. E Santos, Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Inter. E o São Paulo e o Cuiabá, 40 pontos, ainda não estão livres. Que rodada, meus amigos. Comentem agora vocês, depois desse resumão aqui no canal. Deixa aquela inscrição, aquele like e durante a semana muitos conteúdos aqui para você. Obrigado e até a próxima. Boa semana. Tchau!